Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Nossa maior riqueza. Pensemos mais em termos de eternidade. Não busquemos afanosamente as glórias terrenas, que passam rapidamente
e às vezes, por ela, pagamos um preço demasiadamente elevado, roubando a própria paz íntima. Cuidemos com mais afinco dos únicos bens que levaremos em nossa viagem de retorno a outras dimensões do infinito. Sejamos ricos de atitudes amorosas, pois somente elas tornam a nossa vida mais feliz a partir de agora mesmo, e vistam o nosso passaporte espiritual para as regiões onde habitam os espíritos felizes. Pensemos diariamente que a vida terrena é breve e tudo o que diz respeito a ela também é transitório. Por isso, o centro de gravidade da nossa existência precisa se posicionar naquilo que é eterno, nos bens que poderemos levar conosco após o curto estágio que realizaremos no plano terreno. Recordemos as palavras do nosso divino pastor, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma. Um gesto de simpatia ou gentileza pode ser a chave para a solução de muitos problemas. Esta frase é de André Luiz. Afirma o filósofo italiano Piero Ferrucci. Em matéria de convivência, estamos em pleno processo de esfriamento global. Comunicamos-nos de forma cada vez mais impessoal e apressada. E a temperatura das relações interpessoais é cada vez mais baixa. Valores como lucratividade e eficiência são priorizados em detrimento do calor humano. É a idade do gelo. A impressão que se tem é a de que estamos nos tornando cada vez mais frios, indiferentes, competitivos, ríspidos, intolerantes e cegos para o outro. Nossos relacionamentos estão apodrecendo e pagamos um alto preço por isso. Pesquisas diversas apontam que cultivar relacionamentos saudáveis e duradouros é um fator importante para a saúde física e mental e um bom aliado da longevidade. Desenvolver uma competência emocional para aprender a conviver bem com as pessoas é uma das tarefas mais importantes da nossa vida, meus irmãos. Pois a felicidade está mais associada aos nossos relacionamentos do que propriamente aos bens materiais. Chegará um momento em que nossa vida, em que nenhum sucesso profissional financeiro compensará o nosso fracasso nos relacionamentos. Então, a grande pergunta é: como desenvolver essa competência? A primeira lição de uma possível cartilha do bem conviver, passa pela necessidade de diminuirmos a circunferência do nosso individualismo, sem que isso signifique a perda da nossa individualidade. Continuaremos a ser nós mesmos, mas a redução do nosso egoísmo é vital, para que o próximo também faça parte do enredo de nossa vida, em cujo palco a felicidade é encenada a todo instante, e ninguém será maduramente feliz fazendo carreira solo, como esclarece o filósofo Alexandre Jolien. Todos nós estamos a bordo do mesmo barco. Daí o extremo perigo de agir uns com os outros, porque raios considerar o outro como um adversário, um concorrente, e esquecer que todos os homens, todas as mulheres são membros de uma mesma equipe, aspirando à felicidade? Essa ideia está no cerne da mensagem de Jesus de Nazaré,
onde ele nos dizia: amai-vos uns aos outros. Quando passamos a nos ver como integrantes da mesma equipe, que significa ter espírito fraterno, percebemos que muitas pessoas deixam de ser invisíveis para nós. E somente a partir dessa experiência é que uma boa convivência pode se estabelecer, mesmo que ela seja momentânea, como a de duas pessoas desconhecidas que se esbarram na vida pública. O amor ao próximo é, às vezes, um simples interesse pelas pessoas que facilmente deixamos de perceber. Precisamos estar atentos a essas pessoas que não são invisíveis. Muitas delas podem estar bem diante do nosso nariz. Então, expressar nosso interesse pelo outro degela qualquer relacionamento. A partir desse olhar puramente humano, descobrimos que todos nós estamos envoltos em luz e sombra. Como diz a canção popular, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. E como não conseguimos isolar só a parte boa de cada um, meus irmãos, inevitavelmente vamos também ter que lidar com a sua sombra, da mesma forma que os outros farão conosco. E a tensão surge quando as sombras se encontram. Aí dificulta tudo, porque nesse momento tudo devemos fazer para evitar que as trevas permaneçam conosco. Portanto, atitudes como simpatia, delicadeza, doçura, gentileza, afabilidade, empatia, brandura, harmonia, tantos outros. E não podemos esquecer do perdão. Então, atitudes como essas são interruptores de luz que iluminam nossos relacionamentos. Tais atitudes são como um drible, com o qual neutralizamos ou, pelo menos, minimizamos os inevitáveis atritos que a convivência humana produz. Parece-me que essas virtudes, hoje em dia, não estão mais em moda. E, em nome da defesa dos nossos interesses, estamos nos tornando agressivos, azedos, vazios, irritados, grosseiros, egoístas e muitas vezes mal educados. Tal maneira de proceder não ilumina a nossa vida. Apenas faz explodir bombas de ódio que machucam todos nós. Por isso, São Francisco de Assis afirmou que a delicadeza é irmã da caridade, pois ela apaga o ódio e incentiva o amor. E nós também já sabemos que o amor, ele cobre multidão de pecados. Talvez não haja tempo e oportunidade para conhecermos aquele motorista irritado que nos dá uma fechada no trânsito, mas talvez nos seja suficiente imaginar com boa dose de acerto que ele está com algum espinho em sua vida, para ter agido daquela maneira que agiu. Talvez não tenhamos tempo de conversar com uma pessoa que nos atendeu num comércio e não nos deu um sorriso. E saímos falando mal, dizendo que ali não voltaremos. Mas não tentamos entender ou nos colocar no lugar da pessoa que ela pode estar passando por problemas familiares, de saúde, enfim, tantos outros que nos cercam. Ajuda muito, meus irmãos, pensar assim, quando refletimos sobre essa frase que diz: qualquer que seja a pessoa que você olhar, saiba que ela já atravessou várias vezes o inferno. Isso também é para nós, com certeza.
Uma reação destemperada da nossa parte somente a jogaria no inferno mais profundo. E nós também iríamos com ela. Mas a força da bondade tem o poder de tirar uma pessoa do inferno. Sim, e quando ela sai, nós saímos com ela. Um amigo nos contou uma história. Ele reside num condomínio e um dos porteiros lhe tratava rispidamente, chegando muitas vezes a ser bem grosseiro. Nosso amigo foi reclamar com o síndico. Quando então ficou sabendo que o funcionário tinha um filho com grave problema de saúde, vítima de uma doença que era incurável. Poucos imaginavam que aquele homem agressivo tinha a alma dilacerada pela situação do filho, que definhava a cada dia. Nosso amigo, então, cujo objetivo era propor a demissão do funcionário, mudou de conduta e passou a se interessar pelo funcionário, pela sua dor, pelo seu inferno que vivia no momento. Todos os dias, ao passar pela portaria, passou a lhe dirigir uma saudação afetuosa, perguntar pelo filho e transmitir-lhe palavras de conforto e bom ânimo. Desde então, o porteiro perdeu aquela casca de rispidez e o nosso amigo a casca de indiferença. Por isso, não há mais inferno entre eles. Palavras que nos ajudam, que nos acolhem, que nos confortam e que principalmente, meus irmãos, nos ensinam. Que assim seja, que Jesus esteja conosco. A tecnologia. Desde o final do século XIX, houve um grande avanço tecnológico. Isso ninguém pode contestar. O homem venceu os espaços e chegou à Lua. Construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias entre os continentes, entre as nações. Descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis. Conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam vidas. Embora todo o progresso tecnológico conseguido, o homem não logrou sequer minimizar a saudade, preencher a solidão, acalmar a ansiedade, evitar a dor, a doença e a morte. Conquanto a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos, de vestuário, de outras tantas conquistas, não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar o preconceito do coração do homem, a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda a ordem que assolam as nações. É de nos perguntarmos por quê? Por que tanta miséria moral diante de tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza em O Livro dos Espíritos que o progresso intelectual engendra o progresso moral, mas que o moral nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca desenfreada de melhores condições de vida no campo material, o homem esqueceu de voltar a sua atenção para ele mesmo, enquanto figura principal dessa engenharia toda. São importantes as conquistas intelectuais, porque as morais devem vir depois. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e optar pelo bem. Basta que uma virtude brote no coração do homem. A piedade, que é o embrião da caridade, quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-los, então
ele descobrirá naturalmente o caminho que o conduzirá à felicidade. Essa é a orientação espírita. Só lograremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo fome e frio, sem possibilidades de educação, de crescimento, de um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão, pelo menos, o necessário para viver. Você sabia que a inteligência é poderoso instrumento para fomentar o progresso da humanidade? Deus quer que as pessoas inteligentes usem a sua inteligência para o bem de todos e não para esmagar os mais fracos. E você sabia que, por mais inteligente que seja o homem da Terra, seu saber tem limites muito estreitos e restritos ao nosso planeta? Por esse motivo, ninguém tem o direito de envaidecer-se pela inteligência, pois a Terra representa um grão de areia diante do universo infinito. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor.
começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Nossa maior riqueza. Pensemos mais em termos de eternidade. Não busquemos afanosamente as glórias terrenas, que passam rapidamente, e às vezes, por ela, pagamos um preço demasiadamente elevado, roubando a própria paz íntima. Cuidemos com mais afinco dos únicos bens que levaremos em nossa viagem de retorno a outras dimensões do infinito. Sejamos ricos de atitudes amorosas, pois somente elas tornam a nossa vida mais feliz a partir de agora mesmo, e vistam o nosso passaporte espiritual para as regiões onde habitam os espíritos felizes. Pensemos diariamente que a vida terrena é breve, e tudo o que diz respeito a ela também é transitório. Por isso, o centro de gravidade da nossa existência precisa se posicionar naquilo que é eterno, nos bens que poderemos levar conosco após o curto estágio que realizaremos no plano terreno. Recordemos as palavras do nosso divino pastor: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. Agora teremos a leitura do livro Socorro e Solução, de José Carlos de Luca. Página 38. Nossas companhias. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Assim disse André Luiz. Um dito popular sentencia: diga-me com quem você anda e eu lhe direi quem você é. Do ponto de vista espiritual, poderíamos reescrever esse ditado de forma inversa: diga-me quem você é e eu lhe direi com quem você anda. Nosso modo de ser é um fator determinante para o tipo de companhia que teremos na vida. O homem é basicamente aquilo que ele pensa. O pensamento desencadeia nossos sentimentos e atitudes e atrai as pessoas que se identificam com o nosso modo de pensar e agir, estabelecendo um campo de influências recíprocas. André Luiz expande essa ideia ao nos apresentar a possibilidade das companhias espirituais, isto é, da presença de espíritos ao nosso lado, que a nós se ligam pela nossa forma de ser. Uma pessoa inclinada às artes terá companhias espirituais com as mesmas tendências. Outra, voltada aos vícios, será acompanhada por espíritos viciados. Aquela que se compraz com a tristeza crônica se fará acompanhar de espíritos tristes. Outra, dedicada à caridade, será envolvida por espíritos caridosos. Ninguém está só no universo. As almas dos que viveram na terra não se encontram mortas no céu. Elas vivem ligadas a nós pelos laços da afinidade,
sobretudo pela afinidade que nasce pelo fio do pensamento. Nós as influenciamos e somos por ela influenciados, vivendo num regime de permuta constante de energias. Por isso é que muitas vezes se torna mais difícil a mudança de hábitos nocivos, porque nossas companhias espirituais não querem que mudemos. Elas temem perder o prato onde dividíamos comida estragada. Mas a mudança, embora difícil, pode ser feita com mais facilidade se nos ligarmos às boas companhias espirituais, pois Deus sempre coloca ao nosso lado espíritos bons que desejam a nossa felicidade. Vale a pena, portanto, investirmos em pensamentos positivos, saudáveis, otimistas e amorosos, pois a partir disso estaremos cercados de almas felizes que derramarão bênçãos em nossa vida. Vamos sugerir alguns dos conselhos práticos de José Herculano Pires, os quais só nos farão bem, pois haverão de melhorar substancialmente a nossa condição mental e, portanto, as nossas companhias espirituais. Conselho 1. Ao acordar, diga a si mesmo: Deus me concede mais um dia de experiências e aprendizado. É fazendo que se aprende. Vou aproveitá-lo. Deus me ajuda. Repita isso várias vezes, procurando manter essas palavras na memória, e repita-as durante o dia. Conselho 2. Repila as ideias más. Compreenda que você nasceu para ser bom e normal. As más ideias e os maus pendores existem para você vencê-los, nunca para se entregar. Conselho 3. Vigie os seus sentimentos, pensamentos e palavras nas relações com os outros. O que damos, recebemos de volta. Conselho 4. Ao sentir-se abatido, não entre na fossa. É difícil sair dela. Lembre-se de que você está vivo, forte, com saúde, e dê graças a Deus por isso. Seus males são passageiros, mas se você os alimentar, eles permanecerão. É você que sustenta os seus males. Cuidado com isso. Conselho 5. Controle as suas ideias. Rejeite os pensamentos inferiores e perturbadores. Estimule as suas tendências boas e repila as más. Tome conta de si mesmo. Deus concedeu a jurisdição de si mesmo. É você quem manda em você nos caminhos da vida. Não se faça de criança mimada. Aprenda a se controlar em todos os instantes e em todas as circunstâncias. Experimente o seu poder e verá que ele é maior do que você pensa. Ao colocarmos em prática esses conselhos, criaremos um novo mundo à nossa volta, por meio da mudança em nosso pensamento. E isso está acessível a todos nós agora mesmo. Esforço pessoal. As grandes conquistas da humanidade têm começo no esforço pessoal de cada um. Disciplinando-se e vencendo a si mesmo, o homem consegue agigantar-se, logrando resultados expressivos e valiosos. Essas realizações, no entanto, têm início nele próprio. É possível que não consigas descobrir novas terras a fim de te tornares célebre. Todavia, poderás desvelar-te para o bem, fazendo-te elemento precioso no contexto social onde vives. Certamente, não conseguirás solucionar o problema da fome na terra. Não obstante,
poderás atender a algum necessitado que defrontes, auxiliando-o a diminuir o problema geral. Não terás como evitar os fenômenos sísmicos desastrosos que periodicamente abalam o planeta. Assim mesmo, dispões da oração, que envia a essas almas o amparo necessário para a amenização de suas dores. De fato, não terás como impedir as enfermidades que ceifam as multidões que lhes tombam, indefesas, ao contágio avassalador. Apesar disso, tens condições de oferecer as terapias preventivas do otimismo, da coragem, da esperança. As sucessivas ondas de alienação mental e suicídios que desnorteiam a sociedade não cessarão de imediato sob a ação da tua vontade. Mas a tua paciência e bondade, a tua palavra de fé e de luz, conseguirão apaziguar aquele que as receba, oferecendo-lhe reajuste e renovação. Naturalmente, o teu empenho máximo não irá alterar o rumo das leis da gravitação universal. Mas, se o desejares, contribuirás para o teu e o equilíbrio do teu próximo em torno do sol de primeira grandeza, que é Jesus. Os problemas globais merecem respeito, mas os individuais que se somam, produzindo volume, são possíveis de serem solucionados. A inundação resulta da gota de água. A avalanche se dá ante o deslocamento de pequenas partículas que se soltam. A epidemia surge num vírus que venceu a imunização orgânica. Desta forma, faze a tua parte, mínima que seja, e o mundo irá melhorar. A sociedade, qual ocorre com o indivíduo, é o resultado de si mesma. Reajustando-se, o homem, melhora-se a comunidade. Se teus sonhos almejam a felicidade plena no mundo, começa a busca de fazer felizes aqueles que se encontram ao teu redor. Se teus desejos de paz são sinceros, busca a paz interior da consciência tranquila e transmite paz àqueles que te cercam. Se vês no futuro o amor reinante no planeta, principia amando intensamente tua família. A escuridão não mais existe quando na presença de uma minúscula faísca. O sofrimento pensa em desaparecer quando é envolvido por uma leve brisa de esperança. A chuva cinza decompõe-se em cores quando recebe os raios do sol. A raiva tem saudade da doçura quando é abraçada com carinho. A escuridão, o sofrimento, a chuva, a raiva, todos eles passam. Pensa nisso. Não te furtes ao serviço da bondade a todo instante. Seja o bem em tua vida uma atitude constante, um sorriso de esperança, uma palavra de afeto, uma visita fraterna, um gesto nobre e discreto, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão. Um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. Tudo que possas fazer em passão diminuta, sendo pouco será muito, no bem que te ampara a luta, em teu natural anseio de plena ascensão à luz. Penses que haja caminho fora do amor de Jesus, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão.
um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome, um pensamento de paz, a prece de intercessão, um conselho que auxilie tomar uma decisão, um agasalho ao desnudo, alimento a quem tem fome, remédio para o doente, que ninguém conhece o nome. La 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 la, 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 la 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 la. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Prioridade. Jesus nos convidou a buscarmos primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E se isso fizéssemos, tudo o mais nos seria acrescentado. Mas será que temos empreendido essa busca? Será que não estaríamos apenas buscando a felicidade das conquistas materiais, típicas de um reinado passageiro e ilusório? Geralmente, o homem imprevidente, do ponto de vista espiritual, somente cogita de Deus quando o homem lhe fecha todas as portas. Nessas horas, ele se parece com aquele correntista que deseja sacar recursos monetários de sua conta sem nunca ter feito qualquer depósito. Já o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha dos valores espirituais. O convite de Jesus é para buscarmos o reino, primeiramente, e somente chegaremos a esse reino pelas estradas da caridade. O homem não pode esquecer de depositar amor na conta corrente da sua vida. Muitos chegam à vida espiritual como verdadeiros mendigos espirituais, embora na terra desfrutassem de confortável condição social. A cura do mundo. Por que você está aqui? Por que você nasceu? Por que o mundo está como está? Qual a finalidade disso tudo? A resposta que espero é que estamos aqui para aprender a amar, para agir como verdadeiros anjos da guarda uns dos outros, para demonstrar amor e compaixão, ajudar a crescer. Essa é a razão e o significado da vida. Dr. Bernie Siegel. Que resposta daríamos a essas perguntas do Dr. Siegel? Em algum momento da caminhada, vamos precisar respondê-las porque a vida vai parecer tão confusa, tão contraditória, tão caótica, que sem ter clareza dessas questões existenciais, vamos nos sentir num labirinto sem saída, sem esperança e sem razão para continuarmos a jornada. E nem mesmo a ausência de problemas pessoais poderá nos livrar do tédio existencial.
Pedagogicamente, a primeira pergunta a ser respondida é: por que o mundo está como está? A resposta dela nos levará às demais questões formuladas pelo Dr. Segel. Vivemos num mundo predominantemente materialista e egocêntrico. Os principais sinais disso são as guerras, os atentados terroristas cada vez mais frequentes, as milhares de pessoas morrendo de fome e de doenças perfeitamente tratáveis. Somam-se a isso a intolerância racial e religiosa, os desajustes familiares sempre crescentes, a epidemia das drogas, a devastação da natureza, o crescente número de suicídios e o sentimento de solidão como queixa generalizada das pessoas. Em alguma medida, estes sinais refletem algo de nós mesmos. Esta constatação nos levará então às respostas para as demais perguntas transcritas no início do bloco. Renascemos para curar esse mundo doente, a partir da nossa cura interior. E o remédio que pode nos curar é o amor. O amor envolve cuidado. O mundo precisa de cuidado. Nós também. Cuidemos uns dos outros. Sejamos anjos uns dos outros, pois todos nós somos pássaros feridos. Uma pessoa machucada tenderá a machucar outra, e assim sucessivamente. Por isso o mundo está doente, porque estamos nos ferindo. Quando demonstramos amor, gentileza e compaixão, cicatrizamos muitas feridas. Eis a nossa mais importante missão no mundo. Cada pessoa curada, um mundo menos violento. A cada pessoa que é amada, um mundo mais benevolente. Essa missão, porém, começa em nós mesmos. Cuidemos de nós, curemos as feridas com os santos olhos do amor que aceita, acolhe, perdoa e nos transforma no melhor que podemos ser. Paremos de viver como pássaros feridos. Seja a nossa paz o melhor presente ao mundo. Ofereçamos beleza ao mundo que anda tão feio. Mais arte, mais encontro, mais gentileza e cordialidade, mais fraternidade e humanidade, mais empatia e simpatia, menos fofoca, menos crítica, menos rabugice, cara feia e imundície. Estamos aqui porque o mundo precisa de amor. E quando falamos em mundo, não estamos nos referindo a pessoas distantes da gente. Falamos das pessoas da nossa família, do nosso trabalho, bairro e a cidade. Falamos do porteiro do nosso prédio, da faxineira que limpa a nossa sala no trabalho e cujo nome às vezes nem procuramos saber. Por onde passarmos, deixemos um sinal do amor e cuidado. Só um sinal, não é muito, mas se faltar esse sinal, o mundo se tornará mais sombrio, entristecido. Albert Camus, escritor francês, afirmou: enquanto as gerações precedentes sentiam um dever de refazer o mundo, a geração atual possui uma tarefa muito mais pesada, que consiste em impedir que o mundo se desfaça. Nós somos essa geração. Que linda missão recebemos de Deus: curar o mundo, curando-nos.
herdeiro de Deus. Considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo o que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas, se não lograres a plenitude e abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. As concepções materialistas ainda continuam sendo fortes barreiras ao progresso espiritual da criatura humana. Até quando teremos que sofrer para nos libertar do jugo do materialismo que impera até mesmo entre os nossos irmãos espiritualistas? Se a criatura humana raciocinasse como sendo um espírito imortal, se não visse a vida da carne como um fim em si mesmo, mas como uma chave para o seu progresso espiritual, por certo, viveria sem tantos problemas e aflições. É preciso que nossos irmãos se lembrem que somos espíritos mergulhados na matéria e não um ser material carregando um espírito. Cuidemos para que a vida na carne não nos traga tantas ilusões. A maioria, quando desencarna, chega do outro lado da vida amargando muitas desilusões, porque centralizaram a vida terrena em situações transitórias, como riqueza, títulos, prestígio, fama, poder e beleza. Não queremos dizer que a criatura na Terra não possa usufruir dessas condições, mas que corre grande perigo quando coloca o seu coração nesses tesouros que os ladrões roubam e as traças roem. Em tudo o que fizermos, coloquemos um sentido espiritual, cultuando os valores imperecíveis da alma, e assim entraremos naquele estado de bem-aventurança
da qual Jesus falou no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espíritos, os mansos, os justos e misericordiosos, os limpos de coração e os pacificadores, pois todos eles, e somente eles, entrarão no reino dos céus. E esse reino, meus irmãos, começa a ser edificado aqui na terra mesmo. Ser manso, ser limpo, ser justo e bom.